O vereador Aloysio Sampaio, que é da base do governo, disse que as emendas parlamentares não deveriam ser aumentadas. Vamos ouvir o vereador. Defendo, independente de estar na oposição ou na situação, que as emendas dos parlamentares elas sejam impositivas. E aí, de fato, eu acho que há necessidade de uma gestão do próprio presidente dessa casa para a negociação disso. E por isso também que eu não acho que se deva aumentar as emendas parlamentares, haja vista que, para mim, seria mais importante a execução das que já tem. Não adianta se ter, aumentar as emendas parlamentares e não cumprir os compromissos que estão já lá acordados. Então, nós, inclusive, voltamos para essa casa para indicar nossas emendas. Muitas delas são emendas de situações de comunidades que precisam que o povo traz para a gente essas demandas, principalmente, no meu caso, de água na zona rural de Teresina, que é, de fato, uma das coisas mais importantes. Ezequiel chegou aqui agora, né? Olha, a política do dia hoje tem a coordenação de Natanael Souza, está coordenando. Desde manhã, lá na entrevista Aliás, do prefeito. desde manhã, né? O dia, tá a coordenação é do Natanael. O Natanael é manhã, tarde, só falta a noite agora aqui. Não, a noite não. A noite também é demais. A noite tem happy hour, aí vai embora. Mas não, a noite não. Ezequiel, boa tarde. Você ouviu aí o vereador Aloysio Sampaio. Eu imagino, viu, João, que alguns vereadores não concordam muito com essa fala do vereador Aloysio Sampaio. Mas, enfim, a fala do vereador tem nexo, tem um sentido. Quer dizer, gente, vamos cuidar da execução das que já tem. Porque, assim, não adianta aumentar para não pagar, não ter como pagar, principalmente a situação financeira da Prefeitura de Teresina, e aí reclamar depois, né? Isso, exatamente. Boa tarde a você, João, boa tarde também quem nos acompanha. Essa é uma reclamação generalizada, viu, Douglas? Justamente sobre essa execução das emendas parlamentares, nessas emendas impositivas. Vale destacar que o texto encaminhado foi justamente para esse incremento maior nas emendas parlamentares, para justamente os vereadores terem, durante o orçamento do ano que vem, 2026, uma maior destinação para obras estruturantes, enfim, outros recursos para que possa destinar através dessas emendas parlamentares. Só que aí, justamente, você chegou num ponto crucial, Douglas. Não adianta chegar a esse requerimento de aumentar em certa proporcionalidade as emendas parlamentares se, de fato, elas não estão sendo executadas em sua plenitude, de forma integral. A principal reclamação hoje é essa dos vereadores. Por quê? Apesar, então, de acontecer esse incremento, metade delas, 50%, são destinadas à saúde, ou seja, sobra pouco menos aí de 50% para que os vereadores realmente, de fato, possam dar seguimento às suas obras, às suas indicações, às mais variadas comunidades. E aí fica só, no caso, uma bola de neve, Douglas. As emendas parlamentares que deveriam ser utilizadas em anos anteriores, ainda existe um grande volume de restos a pagar, isso dos anos anteriores, que ainda não foram utilizadas durante esse ano de 2025. E aí, de certa forma, está esse entrave justamente para que o atual gestor, o prefeito Silvio Mendes, libere essas emendas e aí, de fato, os vereadores consigam dar seguimento a essas obras. Só que aí chega um ponto crucial, aumenta ou não essas emendas? Pelo próprio prefeito Silvio Mendes, ele está acenando que pode sim acontecer essa modificação na lei orçamentária anual, que vai ser analisada a partir de outubro, novembro, né, já no finalzinho desse ano, para ser aumentada realmente essas emendas parlamentares, só que aí, de fato, tem sim essa proporção de aumentar, mas aí, de fato, tem também outro porém, Douglas, que talvez as emendas de bancada, né, aquelas emendas parlamentares coletivas, talvez sejam barradas pelo prefeito justamente para dar aquele equilíbrio financeiro em razão desse incremento a mais nas emendas. E aí, de certa forma, a Aloysio Sampaio sai, claro, em defesa do prefeito Silvio Mendes, e dizendo que não é necessário fazer esse aumento das emendas parlamentares, sendo que, de fato, nesse exato momento há essa insatisfação que é bem ressaltada pelos parlamentares, que de fato até no finalzinho desse primeiro semestre os vereadores até combatiam mais esse sentido, só que aí realmente apaziguaram e acho que não vai acontecer esse atrito sobre essas designações, essas emendas.